Olá, pessoal. Então, tudo bem com vocês? Então, para resolver questão de cálculo vai estar sempre bem, né? Então, agora vai melhorar mais ainda. Pessoal, aqui são a série de 10 questões que nós vamos resolver, tá? Aplicando as regras de derivação. Então, dessas 10 questões, a gente vai começar escolhendo algumas que vai nos ajudar bastante a resolver outras. E vai ter regras aqui que vai ajudar vocês a resolver outros tipos de questão. Vai ajudar muito mesmo, tá? Então, dessa lista de 10 questões, vamos pegar aqui, primeiramente, essa quarta questão. E ela diz o seguinte: encontre a derivada no ponto zero da função r, onde r de x vai ser igual a x menos 3x ao cubo mais 5x à quinta, dividido por 1 mais 3x ao cubo mais 6x à sexta mais 9x à nona. Pessoal, percebam o seguinte, aqui, como nós temos uma função no numerador e uma função no denominador, tá? Nós vamos aplicar a regra do quociente. Então, só para vocês relembrarem, né, nós temos aqui uma função, né, no caso aqui de x, onde nós temos no numerador uma função que nós vamos chamar de f, e no denominador uma função que nós vamos chamar de g, tá? Para derivar essa função r, vocês lembram, né, que nós vamos fazer o seguinte. Nós podemos fazer a derivada da função f, a de cima, vezes a função de baixo, menos a função f, que é a de cima, vezes a derivada da função g, que é a de baixo, tá? Isso tudo dividindo por quem? Pela função de baixo, né, que é g elevado ao quadrado. Então, essa é a nossa regrinha do quociente, tá bom? Se vocês forem tentar resolver essa função aqui diretamente, tá? Vai dar certo, beleza, mas vai dar um trabalho gigantesco. Por isso, né, a dica é que vocês façam o seguinte. Percebam que essa função aqui de cima, a gente está chamando ela de função f. Tá? Vamos chamar ela de função f, né? A função f de x, que ela vai ser igual a quem? A x menos 3x ao cubo mais 5x à quinta. A função de baixo é o que a gente vai chamar de a função g de x. E ela vale quanto? Vale 1 mais 3x ao cubo mais 6x à sexta mais 9x à nona. Beleza. A função já está dando um ponto, tá? Que é o ponto x igual a zero. O que é que nós devemos fazer? Nós vamos encontrar a derivada da função f, nós vamos encontrar a derivada da função g, e nessas quatro funções que nós vamos ter, vamos aplicar o ponto zero, tá? Nesta sequência. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Ó, a derivada da função f vai ficar quanto? Né? A derivada da função f de x vai ficar a derivada de x, 1, menos a derivada de 3 vezes x ao cubo, tá? Esse 3 vai descer, multiplicando esse 3, e 3 vezes 3, 9, vezes x, tá? Desse expoente aqui, vamos retirar 1. 3 menos 1, 2. Mais, mesma coisa aqui, ó, 5 vezes x à quinta. Esse 5 vai descer multiplicando esse 5. 5 vezes 5, 25, vezes x elevado a quanto? X elevado a quarta. Porque eu pego esse expoente, que é o 5, subtraio o 1, 5 menos 1, 4. Pronto. Fizemos aqui a derivada da função f. Agora, o que é que nós vamos fazer? Derivar a função g de x.
tá? Então, perceba que derivada é simples, derivada da função polinomial. Tá? Só não é mais fácil que a derivada da constante. Então, vamos lá. Falando de derivada da constante, a derivada aqui desse 1 é zero. Ok. Nesse nosso caso aqui, nós temos 3 vezes x ao cubo. O 3 vem descendo multiplicando o 3, então vai ficar 9 vezes x ao quadrado, 3 menos 1, 2, mais... Agora percebam, esse 6 vem multiplicando esse 6 aqui, 6 vezes 6, 36 vezes x elevado à quinta, tá? Mais esse 9 vem descendo multiplicando 9, 9 vezes 9, 81 vezes x à oitava. Agora, o que é que a gente vai fazer em cada uma dessas funções? Aplicar o ponto x igual a zero, tá? E aí nós vamos ter essa função, simplificar aqui a notação, nós vamos ter, tá? F de zero. Percebam que aqui na função f, x igual a zero, esse x igual a zero e esse x igual a zero. Então, essa função f de zero também é igual a zero, tá? E a derivada dessa função no ponto zero, quanto que vai ficar? Esse x vai zerar e esse outro x também vai zerar, só vai nos sobrar o 1. Então, nesse ponto, né, a derivada no ponto x igual a zero, só sobra 1. Agora g, a função g, tá? No ponto x igual a zero, novamente, aqui vai zerar, aqui também vai zerar, e aqui também vai zerar. Só vai sobrar quem? O 1. Agora, a derivada da função g no ponto x igual a zero. Então, a gente vai perceber que todo mundo aqui vai zerar, né? Quando eu colocar no lugar do x o zero, aqui zera, aqui zera e aqui zero. Então, aqui vai ficar o zero. Tá? Agora, pessoal, o que é que nós vamos fazer? Então, vamos voltar aqui para a nossa regrinha. Lembra que a nossa função, tá? Ela precisa estar, né, com x igual a zero. Então, quando a gente derivar essa função, percebam o que é que nós vamos obter. Então, vamos voltar para cá, né? Que nós queremos a derivada no ponto x igual a zero. E aí, a gente conseguiu encontrar as funções e as suas derivadas nesse ponto, né, x igual a zero. Então vamos aqui, ó. Quem é a derivada da função f com x igual a zero? É 1. Então vamos pegar esse 1 e multiplicar, tá, por quem? Por g no ponto x igual a zero. E esse g no ponto x igual a zero, a função g, também vale 1. Então nós vamos ter 1 vezes 1. Menos. Agora aqui nos diz o quê? Que nós vamos pegar a função f. Só que no ponto x igual a zero. Aqui a função f no ponto x igual a zero. Vale quanto? Zero. Agora nós vamos pegar a derivada da função g no ponto x igual a zero. Então, a derivada da função g no ponto x igual a zero. E ela vale zero. Isso tudo dividido pela função g ao quadrado. Tá? E a função g no ponto x igual a zero, ó, a função g no ponto x igual a zero vale 1. Então, nós vamos ter aqui 1 ao quadrado. Simplificando isso, nós vamos ter 1 vezes 1, 1, dividido por 1 ao quadrado, 1. E o nosso resultado desta derivada da função no ponto x igual a zero é 1. Tá? Então, essa é a derivada dessa função no ponto x igual a zero. Percebam que é mais fácil você computar quando ele lhe dá um ponto, né? Você chama essa função de cima de f, chama essa outra de g, faz a derivada separadamente de f, depois faz a derivada de g separadamente, tá? E em todas as funções que a gente conseguiu, a função f, a derivada de f, a função g, a derivada de g, a gente aplica o ponto x igual a zero.
E depois, aplicando a regra do quociente, a gente obtém, tá, a nossa resolução. Então, fica muito mais simples fazer a conta dessa forma. Beleza, pessoal? Então, deixem aí nos comentários, tá, o que vocês acharam, deixem aí as dúvidas, deem aí o seu curtir, né? Comentem. E aí, vamos para a próxima questão. Abraço, pessoal.